O prédio que foi desocupado ontem, ele foi interditado pela Defesa Civil. Ele desabou hoje pela manhã em Jaboatão dos Guararapes. O nosso repórter Washington Gugel, ele continua ao vivo no local. Olha, isso aí é a imagem do circuito de vídeo monitoramento em frente ao prédio, no momento em que ele desaba. Olha o desespero das pessoas, né? As pessoas estavam sem acreditar. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Tá com áudio aí esse vídeo? Tem áudio? Ó. Ó, atenção. Vai desabar. Não, o áudio é de quem está filmando a tela do computador, mas é o momento em que o prédio desaba. Deixa eu voltar para o local com informações atualizadas com o nosso repórter Washington Gugel. Pois é, Gernan, a gente volta a falar aqui ao vivo de Piedade Jaboatão, onde, como você bem disse, o edifício Cátia Melo desabou, 16 apartamentos, térreo mais 3 andares, e agora, basicamente, o que a gente vê aqui são escombros, além de uma pequena parte do apartamento, de alguns apartamentos que ainda estão em pé. E a gente pode observar aí, tá, por algumas frechas, algumas brechas aí, que alguns móveis não foram retirados. Por quê? Porque tudo foi muito rápido e aí aquilo que estava solto, geladeira, sofá, televisão, os moradores conseguiram tirar. Mas, por exemplo, em alguns apartamentos tinha móveis planejados e aí precisa da estrutura, né, de um profissional para ir lá, desparafusar e tirar essa estrutura. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Dona Valdira. Lembrando que o prédio tem 45 anos que foi construído. Ela estava aqui há 40. É considerada a moradora mais antiga aqui do edifício e, infelizmente, hoje a senhora pensava em voltar para retirar o que ficou aí, né? Boa tarde. Boa tarde. Eu tinha marcado para tirar coisas que eu tinha que arrumar uma pessoa para desmontar, né? E vim pegar hoje e não falaram nada que o perigo. Eu pressenti ontem, quando eu estava tirando algumas coisas, que ele começou a abrir. Aí eu fui, chamei o rapaz da Defesa Civil e disse para ele, eu digo, olha, tá abrindo. Aí ele disse, não, a gente vai olhar, vamos avaliar. E avaliaram, mas não disseram nada. Não avisou nada para ninguém. A gente foi quem não gostou de ter visto e ninguém quis vir aqui mais. Era possível ver as rachaduras. Pois é. Mas dava para ouvir alguma coisa, algum estalo? Não deu para escutar nada, não. Eu só via abrindo, eu vendo a rachadura. Lugar que não tinha começou a rachar. Aí foi quando eu disse, não, eu não entro mais aí. E não deixei mais meu marido nem minha irmã entrar. E hoje a senhora acreditava que iria tirar o restante. Agora de manhã foi quando eu recebi a ligação que ele tinha acabado de cair. Pronto, é o que eu posso dizer. Como é que é para a senhora, 40 anos, uma vida toda? É uma vida, né? Mas fazer o quê? A gente agora tem que... O que é importante é a vida, né? E o resto a gente vai correr atrás, e seja o que Deus quiser. Oi, Gernan, volta aqui ao vivo e agora na companhia do Ramon. Ele é engenheiro, tá? E estava me falando aqui o seguinte, que ele no sábado esteve aqui no prédio porque ele recebeu uma proposta para fazer uma avaliação se esse prédio tinha algum risco aí de desabar. Então no sábado ele veio aqui com a equipe dele para dar uma olhada e aí sim tentar fechar ou não uma parceria para fazer essa análise, né, da situação do prédio. O Ramon está aqui e vai explicar melhor para a gente. Como é que foi esse contato aí de vocês? Boa tarde. Boa tarde. Então, no sábado, os moradores entraram em contato comigo, mas nós só conseguimos agendar a visita no domingo. Então, domingo à tarde, eu estive aqui e fiz uma avaliação visual inicialmente do prédio, porém foram feitos 2 ensaios também não destrutivos, para principalmente identificar se existiam vigas e pilares na edificação. E foi feito o scanner de parede, a câmera termográfica também não foi identificada nem viga nem colunas. Então, acabou que foi tido a edificação como realmente um prédio caixão com alvenaria autoportante, que ele não tem uma estrutura que suporte o próprio peso. Consequentemente, o prédio tinha rachaduras e também as portas já não estavam mais abrindo nem fechando. E dentro de toda a situação, o orientado aos moradores foi que acionasse a Defesa Civil, no primeiro caso, mas também que nesse período que eles estivessem aguardando a Defesa Civil, eles saíssem do apartamento. Então, Ou seja, você já deu esse ultimato? Isso, não um ultimato, mas que isso tem que ser bem avaliado. E por ser uma estrutura que também é mais sensível, é importante que eles não estejam dentro do prédio. A Defesa Civil que tem que dar esse parecer, porém,
com toda a experiência e também todo o ocorrido já na região metropolitana do Recife, foi orientado que eles saíssem da edificação enquanto aguardavam o parecer da Defesa Civil. E outro ponto também foi que sacasse a caixa d'água para ter um alívio de carga e que o prédio ficasse um pouco mais leve, que resistisse mais aos danos que já estavam ocorrendo. Ô Ramon, explica pra gente um pouco, porque assim muito se fala em prédio caixão, que é proibida a construção desde 2006, mas que tem 50 mil prédios por aí ainda. Essa estrutura, normalmente quando você faz um prédio, então você imagina várias colunas e aí as vigas, né, os cinturões, que a gente chama também no popular, que é exatamente a amarração. As paredes, elas servem basicamente ali para tapar os espaços, mas quem vai aguentar o peso da estrutura são as vigas e as colunas. E no prédio caixão? No prédio caixão existem vários tipos de prédio caixão. Então existem prédio caixões aporticados, que eles são feitos de concreto e aço, com vigas e pilares. Porém, na época, era permitido você fazer a construção de prédios construídos apenas com alvenaria. Entende? Então a alvenaria ela não é feita para resistir à carga, ela é feita para vedação. Então hoje nós usamos até a alvenaria de vedação, de uma forma bem clara. O grande problema é que esses prédios foram construídos e até chegar ao ponto da proibição, você tem mais 5 mil prédios construídos na região metropolitana do Recife. Isso é um problema já conhecido do município e que tem que ser bem avaliado, entende? Porque você construir um prédio dessa forma não é um sinal que ela vai cair. Porém, por ser prédios também mais antigos, você não tem um controle do que foi feito internamente. Então, por vezes, modificações internas, retiradas de paredes, abertura de janelas e até mesmo a abertura para passar tubulações de elétrica podem fragilizar essa estrutura, porque toda vez que você quebra a parede, você está quebrando a estrutura que suporta o prédio. Entende? Então, toda essa verificação tem que ser feita, porém, uma quantidade de prédio muito grande. Creio que o último estudo grande que foi feito foi em 2006 ou foi 2007, numa parceria da Universidade Politécnica com o poder público. E muitos desses prédios, não chego a dizer todos, mas muitos desses prédios foram inspecionados e classificados com base no risco. Ou seja, se eu te interromper rapidamente, porque quem está em casa vai conseguir entender melhor, gira para lá, por favor, Lucas, vai mostrando o prédio aí, porque pelo que eu entendi é o seguinte, embaixo é feita uma base, tá certo? Como qualquer casa, é feita uma base e tal. E aí o que é que acontece? Eu levanto a parede de alvenaria, coloco uma laje. Aí levanto outra parede de alvenaria, coloco outra laje. Pelo menos é isso que eu estou vendo aqui. Eu estou certo ou estou errado, Ramon? Exato. Isso era uma técnica que era permitida na época. Entende? Lucas, um pouco mais para trás. Tá. Certo, pode falar, por favor. Isso na época era permitido, entende? Porém, hoje em dia já é uma técnica que é proibida. É proibida e não deve ser utilizada nem para prédio, nem para casas. Então, assim, até as modificações, esses prédios ainda estão em pé, como eu disse. Então, isso vai depender muito de que tipo de modificação foi feita, do que foi executado, se as recomendações da Defesa Civil foram acatadas pela administração, para garantir que o prédio fique estável. Ou seja, com essa estrutura aí, durou até muito tempo, 45 anos, já. Exato, exato.